Fala aí, beleza? Bruno Alecrim falando, continuando com a nossa série de vídeos do curso de CorelDRAW. Nesse eu vou apresentar detalhes da ferramenta de texto Character. De imediato, deixa eu dizer o seguinte, se você caiu nesse vídeo de primeira e conhece pouco sobre as ferramentas de texto, é altamente recomendado que você procure no descritivo do vídeo um link para acessar a playlist, porque lá já tem um vídeo publicado que é introdutório sobre o assunto, digamos que é um apanhado geral, eu explico algumas coisas importantes lá naquele vídeo, vale a pena você assistir também. E lógico, nessa mesma playlist, é um curso completo de Corel, vale a pena para quem quer aprender de uma maneira consistente você acessar a playlist. Continuando, como eu já falei nesse vídeo, eu vou apresentar detalhes da ferramenta Character. Por que eu estou fazendo assim? Justamente para que a gente possa abordar cada um dos tópicos de uma maneira apropriada, senão o vídeo seria gigantesco e bem chatão de assistir, né? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, naturalmente, é habilitar as propriedades de texto. Tecla de atalho, cara, Ctrl T, ou você acessa aqui pelo menu texto superior, né, propriedade de texto, ou também pelo menu janela, janelas de encaixe, você procura aqui texto, propriedade de texto. Beleza. Nós vamos falar pontualmente aqui sobre a primeira opção. Se eu clicar nessa setinha, repara que ele vai compactar. Temos Character, que corresponde à letra A, esse parágrafo corresponde a esse segundo botão, e o último quadro, né, corresponde ao texto moldura. Até uma pequena inconsistência aqui, se a moldura aqui seria interessante que fosse moldura aqui também, mas enfim. Importante é, vamos trabalhar sobre as opções de Character. Então você vai clicar aqui e é justamente aqui que nós vamos fazer a nossa brincadeira. Repara que logo no primeiro momento aqui tem Oswaldo, que é o nome da fonte, se está em negrito ou não, e o tamanho dela, que são parâmetros bem básicos que a gente consegue acessar diretamente aqui em cima. A princípio, para mudar esses parâmetros, a gente não precisa da janela Character, né? Lógico que não, já está aqui. Porém, existem algumas coisas aqui embaixo que são interessantes, que vale a pena a gente considerar. Eu quero só fazer um comentário antes de mostrar para vocês, caso nossos vídeos estejam contribuindo com vocês de alguma maneira, dê sua contribuição também, é apenas um clique que é só curtida. A gente só pede todo o vídeo, porque todos os vídeos passam pelas mesmas métricas de qualidade. Então, se você puder retribuir com essa curtida, é muito importante e muito bem-vindo. Muito obrigado, clique. Show de bola. Então vamos lá. Seleciono um texto qualquer, nesse caso, Character. Vou pegar aqui esse texto que eu criei como padrão aqui, só para servir como exemplo para gente. Por exemplo, selecionei o texto. Deixa eu ver aqui em cima para mostrar que acho que é mais interessante. Vou selecionar esse texto aqui primeiro. Pum. Aí a gente tem aqui, primeiro, opções de preenchimento contorno. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês. Então a gente tem preenchimento uniforme, repara que a cor laranja é justamente a cor que está sendo aplicada aqui no texto. Logicamente que você pode clicar aqui e mudar a cor e você automaticamente muda a cor do texto. Nada demais, né? Beleza, vou apertar aqui Ctrl Z. Vamos voltar aqui à opção que estava antes. Cadê? Ctrl Z não está funcionando. Não tem problema. Vou pegar aqui o conta-gotas. Cadê você? Vou pegar esta cor aqui. Pegar esta cor aqui e vou aplicar aqui. Pronto. Beleza. Então voltei com a cor original que eu estava trabalhando, seleciono o texto, aí tem, além do preenchimento uniforme, que é o bem basicão, existem outros tipos de preenchimento, que aqui está uma diferença bem bacana. Preenchimento degradê ou gradiente, duas cores, padrão vetorial, padrão bitmap. E esses preenchimentos nós já explicamos também detalhadamente num vídeo de preenchimento, que não é específico para preenchimento de caractere de texto, mas se aplica da mesma maneira. De qualquer forma, vou mostrar nesse vídeo, tá? Então, por exemplo, preenchimento degradê, gradiente, logicamente que é um degradê. Repara que ele está preenchendo o degradê de um lado ao outro, tá? E você vai clicar nessa setinha e você vai poder escolher tipo de degradê diferente. Além disso, você pode clicar nesses três botões que ele vai abrir uma janela de configurações avançadas do preenchimento de gradiente, certo? Então, vou clicar aqui. Repara que ele abriu justamente essas opções para que você possa configurar. Então você pode configurar aqui se é o gradiente linear, trazer para cá. Se é linear, se ele é radial, repara que agora está no meio, você pode editar o gradiente, você pode dizer se ele é cônico, enfim. Você pode especificar aqui, você pode imputar valores e você pode, logicamente, editar o gradiente, o que é bem interessante. Não vou detalhar isso aqui porque nós já vamos gravar um vídeo sobre esse assunto, que é basicamente você clica aqui numa cor e clica na outra e muda aqui, tá bem simples, cara. Clica nessa cor aqui e muda aqui. Agora eu quero o verde, por exemplo, aqui, ó. Vou botar aqui o verdão aqui. Pum. Então o degradê agora é de uma cor para outra. E você pode mexer no ponto médio, você pode adicionar transparência, né? Botar para cá. Você pode adicionar transparência. Bem interessante para você editar o degradê. Da mesma maneira que a gente está editando o degradê, repara que é o seguinte, estamos com o botão aqui selecionado, que é o botão de preenchimento degradê. Mas ao mesmo tempo tem preenchimento uniforme, tem o preenchimento vetor, tem o preenchimento bitmap, enfim, tem vários outros preenchimentos. E esses preenchimentos que a gente está vendo nessa janelinha são exatamente os mesmos. Esses botões que você está vendo aqui são exatamente esses mesmos botões. É interessante a gente ter isso, cara, para entender, porque
confunde muitas vezes, né? Parece que são muitas opções e na verdade são várias maneiras de acessar os mesmos dados. Então se eu selecionar padrão vetorial, por exemplo, repara que ele mudou para um padrão de textura, que é um padrão vetorial de preenchimento. Agora, como que eu faço para configurar esse cara? Você vai primeiro escolher aqui o outro padrão, só clicando nessa setinha, como eu já mostrei na opção anterior, ou você vai clicar nesses 3 botões e automaticamente ele vai abrir a mesma janela, sendo que ao invés de aparecer o preenchimento degradê, ele vai aparecer o preenchimento vetorial. Então é interessante para você entender que cada um desses botões são exatamente as mesmas opções que estão aqui. E isso, de uma maneira, permite você, numa janela apenas, você configurar. Então quer mexer nos preenchimentos do texto, clica aqui e já vem selecionando aqui qual a opção que você quer e você vai ter uma série de variáveis interessantes para escolher. Vou botar aqui esse aqui, por exemplo. Pronto, cliquei 2 vezes e ele aplicou, tá vendo? Ele aplicou o texto aqui, o texto não, no vetor, beleza. Então eu estou modificando aqui, agora se eu quiser degradê, não preciso voltar aqui, basta clicar aqui agora e especificar degradê, que repara que ele muda automaticamente. Clico para cá, ele muda automaticamente. Bem conveniente. E a mesma coisa serve, tá, para o preenchimento. Esse preenchimento aqui ele é diferente. Preenchimento de fundo. Imagina o seguinte, que cada texto ele tem o seu box natural dentro dele. Existe um box que compreende, que engloba todo o texto. E esse preenchimento é justamente para isso. Então, se eu pegar, por exemplo, preenchimento uniforme, repara que a cor preta, ele já está automaticamente preenchendo com o texto preto. Imagina como se você quisesse escrever um texto e já criar um efeito de texto demarcado, né, com aquele marcador, com a caneta fluorescente, por exemplo. Vou pegar aqui, fluorescente assim, ó, como se o texto já tivesse demarcado. O legal é que se você continuar digitando, ele vai continuar preenchendo o texto automaticamente com preenchimento, sem você ter a necessidade de ficar colocando box atrás do objeto. Mesma coisa, você pode clicar aqui e, logicamente, configurar os padrões desse preenchimento, da mesma maneira que a gente mexeu em cima, tá? Bem interessante. E, logicamente, para completar, a gente também tem os mesmos parâmetros para editar o quê? O contorno. Então, você tem um contorno que você pode adicionar também aqui no objeto, pegar aqui contorno, sei lá, por exemplo, de 0,5, ele já adicionou o contorno. Você pode especificar aqui a cor do contorno e entrar na janela de parâmetros do contorno, que nesse caso é diferente. Aí tem o contorno, se o canto é arredondado. Isso aqui também, contorno de objeto, existe um vídeo detalhando, vale a pena você procurar lá na playlist um vídeo detalhando essa questão de contorno, porque a gente fala aqui sobre esses botões, parâmetros bem interessantes para você ter mais, justamente, ajustes, mais condições de refinar o seu objeto da maneira que você quiser, porque essas opções de contorno se aplicam não apenas a texto, mas qualquer outro objeto, tanto contorno quanto preenchimento, tá? Então tem vídeos detalhando esses parâmetros que eu já mostrei para você, vale a pena você procurar lá no descritivo do vídeo o acesso à playlist, beleza pura? Então a gente já detectou aqui basicamente esses 3 opções, que são bem válidas. E agora, para completar, vamos ver aqui embaixo algumas que também são interessantes. Existe uma penca aqui que você pode perceber que está desabilitada, você não vai utilizar. Cara, eu nunca vi esses botões habilitados aqui, tem zero cortado, caracteres especiais aqui, bem diferentões aqui. Pode ser que, de repente, você tenha alguma utilidade para isso, veja alguma utilidade para isso, se você vê. Aí fica até um convite para você, ao invés de só assistir o vídeo, traz também alguma informação interessante para contribuir com o canal. Então é muito bem-vinda a sua contribuição, tá, cara? Então se você quiser deixar pra gente, pô, se isso aqui serve para isso, serve para aquilo, use dessa maneira. Fica à vontade para você deixar sua contribuição no descritivo do vídeo, nos comentários, no caso. Beleza pura? Mas vamos aqui às opções que a gente costuma utilizar bastante, que são bem interessantes. A primeira delas que é o seguinte: não tem nada demais, mas vale a pena mostrar. Vou selecionar o texto normal, apenas peguei a ferramenta de texto, digitei, tá aqui, texto normal. Repara que o T está maiúsculo, o restante está tudo minúsculo. E você vai justamente configurar aqui maiúscula, minúscula, por exemplo, tudo maiúsculo. Tudo maiúsculo. Aí você pode configurar aqui texto versalete, que é um tipo de recurso visual, digamos assim. É quando você quer a diferenciação do texto maiúsculo para minúsculo, a primeira letra grande, as outras menores, porém, mantendo tudo em caixa alta. Repara que todos os textos estão como caixa alta, gera um efeito interessante e em muitas publicações você pode querer utilizar esse tipo de recurso. Então tem de uma maneira bem fácil para você alternar os textos. Versalete, todos versalete, maiúscula, nenhum, enfim, texto padrão você deixa aqui nenhum, bem interessante. Outra coisa também válida é você considerar aqui a posição do caractere. Então, por exemplo, eu quero elevar o 8 aqui, né, a potência, então vou botar aqui, ó, repare que o 8 já fica a potência, bem prático também. Isso é legal, cara, porque você não precisa ficar criando gambiarra para fazer essas coisas. Então basta você procurar aqui e você tem uma série de opções, tem subscrito também, por exemplo, no caso o texto todo, né, se eu selecionar aqui
o 7 agora e colocar aqui subscrito, ele vai ficar embaixo. Então, bem interessante para você fazer esse tipo de edição de uma maneira bem automática, utilizando já os parâmetros que o software oferece. Continuando aqui embaixo, mesma coisa, a gente tem umas opções de alinhamento e espaçamento de números. Não vejo muita funcionalidade para isso aqui, mas você pode, de repente, encontrar também, então fica aí o convite para você contribuir. Mas tem uns efeitos diferentões que você pode colocar no texto, por exemplo, aqui, ó, texto proporcional, parece que ele vai, sei lá, ele cria uma escadinha diferente aqui, a maneira de representar os números, né? Aqui dessa maneira, vou deixar aqui alinhamento de espaçamento padrão. E para completar, cara, eu vou mostrar uma coisa que é interessante também, que é justamente esse parâmetro aqui de você trabalhar com fração, né? Então, por exemplo, você pode pegar aqui e colocar fração, ó. Então ele automaticamente colocou 1,2. Se você quiser, por exemplo, eu quero que o 8 fique na fração, aqui ó, 8, denominador, e o 7... né, você pode fazer manualmente, digamos assim, um numerador, certo? Repare que não tem a barrinha, porque eu que coloquei a barrinha. Então você tem uma série de parâmetros para você customizar o seu texto e ter controles detalhados do seu texto de uma maneira bem conveniente. É justamente a ferramenta Caractere. Eu espero que eu tenha contribuído com você de alguma maneira. Se contribuiu, já sabe, a sua retribuição, no caso a sua curtida, ela é muito bem-vinda, muito importante. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, já sabe, pode perguntar aqui embaixo, vai ser uma satisfação responder. E lógico, fica o convite para você acessar o vídeo, o curso completo, na playlist que está o link abaixo. Beleza pura? Mais uma vez, obrigado por ter acompanhado a gente aqui. A gente se fala no próximo vídeo. Valeu!